Bora, rapaziada, vamos levar essa energia pra dentro do campo, hein, cara. Vibração, disposição, cara. Tem que respeitar os caras, mas primeira bola é nossa, segunda bola, os caras não ganham a bola dividida, cara. Vamos morder desde o início lá em cima deles, cara, pressionando, mostrando pra eles quem vai sair com a vitória hoje é a gente, cara. Todos nós sabemos que jogar no Flamengo é diferente. Aqui, se você vai disputar uma bala, o Flamengo tem que ganhar essa bala. Uma coisa que eu não tenho medo é de desafios, né? Eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. A sensação é maravilhosa. Eu, particularmente, estou dentro do clube desde os meus 9 anos, uma vida aqui dentro. E é aquele negócio, Flamengo a gente sempre tem que estar matando um leão a cada dia, né? Esse clube merece, a torcida merece. Temos que fazer de tudo porque a gente não pode ficar sem esse título. Mas será, cara? Pô, será que eu sou azarado? Será que vou perder esse título? Silêncio, silêncio. Vamos. A questão familiar sempre pesou muito para mim, né? Porque minha esposa, ela se abdicou de muitas coisas, né? Para que eu vivesse o futebol intensamente, né? Só que aí nas férias ficou esse pensamento dividido, né? Entre encerrar a carreira e tentar mais um pouco no Flamengo. E o que me mobilizou muito foi o pedido dos jogadores, né? Porque alguns já sabiam, né? Sobre esse meu desejo e me ligavam, assim, as férias quase todos os dias, né? Pô, capitão, você vai voltar, né, capitão? Você vai voltar mais um pouco com a gente. O Fábio, ele já tinha conversado comigo sobre isso, há um tempo atrás. Só que eu não levei muito a sério, sabe? Falei assim, poxa, capitão, me ajuda aí, eu quero ser campeão esse ano. E aí eu conversei com a minha esposa para a gente tentar mais um pouco, né? De repente teria alguma coisa guardada para a gente, né? Começo em janeiro, no dia 5, quando a gente se apresentou, a pré-temporada para ser feita em 15 dias. Olha, no início a expectativa, tanto de nós jogadores como da própria imprensa, né? Dava o Flamengo como favorito a esse campeonato, por ter mantido o elenco, né? Mas nós jogadores sabíamos que ia ser bastante difícil, né? A gente estava bem focado no nosso trabalho, no nosso objetivo. A gente sabia da importância desse tricampeonato, que a gente sabia que a gente poderia entrar para a história do clube. Nosso objetivo mesmo era entrar para a história do Flamengo com a conquista do quinto tricampeonato. E com isso, a gente automaticamente passaria o Fluminense. Um campeonato que você tem uma sequência tão grande de jogos contra times pequenos, times de menor porte, o time que tem tanta expectativa em cima dele acaba sendo obrigado a realizar grandes atuações uma atrás da outra, e isso acaba não acontecendo. É difícil você mobilizar e motivar jogadores para começarem uma competição contra times menores já hipermotivado e no 100% deles. Isso vem gradativo. E nós estávamos jogando em Volta Redonda.
Flamengo, quando começou o Carioca, ele, assim, na cabeça dos jogadores do Flamengo e do Cuca também, a gente sabia que tinha condições de ser campeão invicto, né? Assim, era um time muito forte, né? Respeitando os adversários, mas era um time que já vinha do entrosamento muito grande do brasileiro, poucas peças mexeram, né? Então, de repente, a gente entrou no campeonato com esse pensamento, né? São jogadores que estão muito ligados, tanto o Léo Moura quanto o Juan, à construção dessa base de time do Flamengo. Se você pega de 2007 para 2009, o time do Flamengo mudou, mas a estrutura de um time, ela continua mais ou menos ali intacta. E essa estrutura é que vem dando ao Flamengo uma certa vantagem sobre os rivais. Ele vem conseguindo manter uma espinha dorsal, uma mínima estrutura, e o Juan e o Léo Moura são bases absolutamente fundamentais. Aquele é um momento de concentração, então eu não vejo nada ao meu redor. Ali, naquele momento ali, é o gol, tá lá a trave, a baliza, tá o goleiro, tá a barreira. Quando eu corri para a bola, que eu vi ele ameaçando, eu já bati no canto dele. Não tem como voltar. Eu sou goleiro, eu sei muito bem como é que é isso. Não é assim, chegar e bater, eu vou fazer. Aquilo ali é o dia a dia. Alô, nação rubro-negra! Essa homenagem é pra Fábio Luciano, nosso capitão do trio. Líder Nato, vamos que vamos. Zaga, força, muralha, defesa, firmeza. Foi um jogo até engraçado, porque eu tava marcando um zagueiro, né? E o zagueiro acabou fazendo 2-1. E aí ele ficou todo feliz, né? A pessoa quando faz um gol contra o Flamengo fica muito feliz, né? Porque ele vai aparecer no Brasil todo. Aí quando eu ia pra área, eu falava assim, essa alegria só vai acabar, cara. Porque não pensa que vai ficar desse jeito, não. Você fez lá, eu vou fazer aqui. E ele, não vou deixar, que eu não vou deixar, que a gente vai ganhar. Eu falei, não. Comemora um pouco e daqui a pouco vai acabar essa alegria aí. A voz da segurança. E eu acabei fazendo o gol do empate, né? De 2-2. E foi bem legal, cara. É história, né? História do futebol. Saudade já bate, deixa agora. Eu quero o melhor pro Flamengo. Não jogávamos muito bem, não estávamos entrosados, encaixados, mas obtínhamos um resultado, né? Entende? Zaga, força, muralha. No momento que o Flamengo vem numa sequência de atuações pouco convincentes, vai para uma semifinal de Taça Guanabara contra um adversário do porte do Resende e não consegue se impor, aquilo quebra também um elo. Passou para o torcedor a imagem de que a importância que a torcida estava dando àquele campeonato não estava sendo correspondida pelo time. Um pênalti duvidoso e a expulsão do Ayrton. Centímetros fizeram voltar 3 vezes a falta, a reclamação do Fábio e a expulsão. Se o Fábio Luciano continuasse no jogo, eu acredito que nós conseguiríamos ainda reverter aquela situação. Mas ali foi um jogo que a gente podia tentar mais 40 minutos, que a gente não ia conseguir fazer gol nos caras. Porque não era o nosso dia. Nada dava certo. A torcida que faz o jogador aí dentro ali correr, vibrar, e a torcida naquele momento também já tinha largado. E ela também, ela não conseguia ver sangue. Após a derrota do Resende, havíamos conversado entre nós que
Aconteceu, acabou, não tem como voltar atrás, então tem que ficar lamentando. O grande risco que o Flamengo correu foi essa quebra de elo, time e torcida, que no Flamengo é sempre fundamental. Depois daquele jogo nós fizemos mudança tática, saiu o jogador, foram para outros clubes, veio novos jogadores, a gente deu uma mudada, então foi um marco aquele jogo. Vê como é que Deus é bom, né? Você pensa que acabou o mundo naquele dia e começou naquele dia, porque dali para frente a gente foi outro time. Ali ele tenta uma segunda alternativa ainda mais ofensiva, em que ele transforma o Leonardo Moura praticamente num meia, colocando o Everton Silva como lateral um pouco mais contido, mas também com a permissão para sair, para ir para o ataque. O Flamengo fica com pelo menos 4 jogadores de chegada muito forte no ataque. Eu perguntei pro Juan, e aí, tá confiante para bater a falta? Ele falou, tô com confiança. Eu falei, só vou fazer o seguinte, bate no canto do goleiro. Eu vou ameaçar e tu bate no canto dele. Depois do gol, quis comemorar com ele, né? Ele não quis comemorar muito porque ele teve que voltar pro gol, mas eu queria muito comemorar com ele ali. E eu só tive o trabalho de bater a falta mesmo, né? Porque o resto ele fez tudo. O Flamengo talvez seja o clube que, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela sua imensidão, ele mexe com interesses de milhões de pessoas e isso se reflete no trabalho do dia a dia da mídia. Quer dizer, é o clube que tem talvez a maior cobertura, a maior quantidade de profissionais, o maior espaço em mídia e tudo que acontece no Flamengo internamente reverbera no país inteiro. Havia, sim, um clima de tensão que a gente sentia. E eu acho que essas discussões que vieram ao público são retrato disso. São jogadores... O Juan, por exemplo, se tornou até um personagem dessa campanha do tricampeonato, até pela sua postura. Ele é um jogador que é extremamente dócil fora de campo, mas que é capaz até de rir das coisas que ele mesmo faz durante um jogo. Ele é um jogador que se esquenta muito rápido, o pavio é realmente curto pelo nível de competitividade que ele tem. E no próprio treinamento, ele já teve discussões com jogadores muito ásperas em treinamentos. E essa discussão com o preparador físico foi apenas uma delas. Mas agora é também retrato de um elenco que estava a ponto de efetivamente se perder. Olha, eu há um tempo atrás, após a derrota para o Resende, eu passei uns 15, 20 dias dentro do clube muito chateado, né? Eu acho que foi talvez o momento assim, mais difícil para mim aqui dentro do Flamengo. Porque houve a falha, logo em seguida teve a discussão com o Andrade, então a pressão em cima de mim estava demais. Você pode fazer uma besteira no campo e em 5 segundos, né, já está feito. E vão te julgar por aqueles 5 segundos, de repente por uma semana, por um mês, né? E o que aconteceu com o Bruno foi um fato isolado, né? O Bruno não é daquela maneira, eles têm uma amizade muito grande, né? E é lógico que a gente conversou um pouco com o Bruno também, né? Até para que isso não viesse a acontecer novamente, né? Sempre vou respeitar os jogadores antigos do clube, até porque eles fizeram história no clube. O pessoal da nova geração, eu quero fazer história, eles são um espelho para mim. Do jeito que ele fez história aqui, eu quero fazer, entendeu? E eu venho fazendo. E quero deixar minha marca também. Uma ala do clube dizia que era preciso cortar gastos, que é preciso se desfazer de alguns jogadores, e o clube não conseguia cumprir os seus compromissos.
Evidente que isso interfere no ânimo do time, mas passava para o meio externo também uma sensação que o Flamengo não conseguiria manter aquele time muito tempo, que talvez aquela equipe não fosse uma realidade sequer até o final do campeonato estadual. Então, como ter confiança, como transmitir confiança para o torcedor e como se criar um sentimento de grupo dentro do clube com um time que as pessoas não sabiam se ia ter continuidade dentro do Flamengo. Quando um time vive esse problema econômico sério, muitas vezes os jogadores acabam sendo questionados, porque o time não corre, o time não dá tudo, porque não tá recebendo salário. Surge até uma coisa que é muito cruel no meio do futebol, que é chamar jogador de mercenário. O jogador é profissional, não é mercenário. Esse problema a gente torce para que acabe no Flamengo, né? E a gente tem algumas informações de que as coisas vão melhorar muito, se Deus quiser, né? O grupo merece isso, né? Não só o grupo de jogadores, né? Mas eu acho que o grupo, todos que são envolvidos no Flamengo, né? E a gente não está ali só brigando pelo grupo de jogadores, né? Você está brigando ali por todos os funcionários que fazem parte do Flamengo, que passam a mesma situação, né? É lógico que não vou dizer que o grupo esquece esse problema, né? Porque não é assim. No dia a dia você tem os seus compromissos, né? Mas a gente, graças a Deus, nos momentos de decisão, né? Nos momentos mais importantes, o grupo, a gente conseguiu tirar esse pensamento, né? A gente conseguiu focar numa outra coisa maior, né? Que era a conquista do título e essas conquistas, essas vitórias que poderiam trazer uma tranquilidade para a gente, né? A gente sabe que um time que só perde, se as coisas estão difíceis, vão ficar mais difíceis ainda, né? Mas um time vencedor, um time campeão, isso aí traz muita gente, né? Traz muitos incentivos para o clube. Eu sou Flamengo. Eu acho que o jogo com o Tigres no Maracanã, ele é outro marco dessa campanha. Ali foi para muitos rubro-negros a sensação de que efetivamente o tricampeonato não viria. Porque você sentia, em primeiro lugar, um Maracanã vazio. Ou seja, parecia que de fato a torcida e o time tinham se divorciado. E a atuação do time foi muito ruim. Eu sou Flamengo. O Flamengo não faz um clássico ruim contra o Vasco, mas é um jogo atípico, um jogo de expulsões que acontece muito rapidamente. O Flamengo não conseguiu, após as expulsões, se rearrumar em campo. E aí acaba toma um gol numa bola parada e acaba tomando um outro gol no contra-ataque numa hora que tentava sair. Mas no início do jogo, enquanto o jogo até estava 0 a 0, o Flamengo tem o domínio do jogo, o Flamengo tem as melhores chances. O jogo do Vasco é um clássico, né? Que está sujeito a tudo, né? A se ganhar e a se perder também. É lógico que no Flamengo, um empate com o Tigres e uma derrota no Vasco, as coisas mudam um pouco, né? Se não mudam dentro do grupo, porque o grupo era um grupo confiante naquele momento, mas muda-se fora de campo, né? A imprensa cobra muito mais, a pressão aumenta, né? Mas ali, depois daquele jogo, o Flamengo amadureceu muito, né? A gente teve uma reunião, a gente teve uma conversa muito, não digo dura, né? Porque existe um respeito muito grande entre o grupo, mas bem honesta, assim, né? Do que a gente estava fazendo na competição e o que a gente poderia fazer dali para frente, né? Que tinha que falar para saber o que estava acontecendo, se acha que o companheiro está errado, para chegar e olhar nos olhos deles e falar: ó, você está errando nisso, está acontecendo isso, você pode fazer isso um pouco melhor. E se ele tem alguma coisa para falar comigo, fala ali na hora, para a gente poder resolver ali dentro. Então, a partir da reunião contra o Vasco, que ele falou, que ele reuniu todo mundo, ali nós fizemos um pacto que nós não ia perder mais. Avante, Mengão, avante. Faz parte da sua história, luta e raça. Pra frente, Mengão, sempre. Sendo Flamengo, eu vivo em estado de graça. Avante, Mengão, avante. Faz parte da sua história, luta e raça. Pra frente, Mengão, sempre. Sendo Flamengo, Então ali a gente sentiu a força realmente do grupo, né? E o capitão é importante, mas o capitão só consegue ter um controle, né? Se você tiver um grupo muito forte por trás, né? Não tem revanche não, vamos cuidar de sentimento de revanche não, cara. Revanchismo dos caras não é coisa pequena, cara. Vamos entrar sabendo que a gente tem que vencer, porque a gente tem um objetivo lá na frente, cara. Que eles não tem mais, entendeu? Eles não tem mais objetivo, eles não tem chance de classificação mais, cara. Então os caras não podem tirar uma vaga que é nossa, cara, entendeu? Eles vão lutar, a gente vai lutar mais do que eles, cara. Eles têm qualidade, a gente tem muito mais do que eles. Vamos com Deus, Deus abençoe a todos aí, fazer um grande jogo, cara. Entendeu? Cabeça no lugar, tranquilo, igual foi o último jogo, tranquilo para falar com o juiz.
orientar os companheiros dentro do jogo, entendeu? Vontade, determinação. Vamos voltar pra cá com os 3 pontos importantes pra gente aqui. Boa sorte a todos, vamos com Deus. Muita força, cara. Aí, poxa, 0 a 0, tal, aquele jogo tenso, o goleiro deles, né, fazendo milagre, né, cada chute. Aí começa a passar aquele, pô, você mãe só se a gente perder pra esse time aqui agora, cara. Né? E, poxa, jogando no Engenhão, campo pequeno, eu falei assim, meu Deus do céu, agora poxa, meu Deus, ajuda a gente. Aí passa várias coisas na cabeça do jogador, mas, poxa, vamos lá, revertemos aquela situação, ganhamos do Resende, né? E ganhamos bem. Aquela conversa que nós tivemos começou a dar certo ali. Selo Flamengo eu vivo em estado de graça. Assina de vencer, a lhe acompanhar. Cada rubro-negro que te amar. Todo esse prazer está em sua glória. A noite Flamengo pra ser vencer. Eu ponho fé no meu, até morrer. Eu ponho fé no meu, até morrer. Avante, Mengão, avante. Faz parte da sua história, luta e raça. Pra frente, Mengão, sempre. Sendo Flamengo eu vivo em estado de graça. Assina de vencer, a lhe acompanhar. Cada rubro-negro que te amar. Todo esse prazer está em sua glória. A noite Flamengo pra ser vencer. Eu ponho fé no meu, até morrer. Eu ponho fé. E a gente jogou contra o Americano numa quarta-feira à noite, eu já tinha tomado a minha decisão, né? E foi muito difícil jogar aquele jogo já pra mim, né? Porque para todos era mais um jogo, né? Para mim já estava se tornando um jogo muito importante, porque se a gente não ganhar, de repente complicaria a nossa situação. Então eu já comecei a ter esse sentimento, né? Nunca vi um jogador com esse perfil do Fábio Luciano. Já vi perfis de liderança dos mais diversos, mas nunca vi um jogador tão aceito por um grupo e um jogador tão disposto a se entregar ao grupo como o Fábio Luciano. Parecia um jogador formado na Gávea. E, na verdade, o que o Fábio Luciano falava naquele grupo parecia que era lei. Ele simplesmente fazia tudo, cara. Resolvia todos os problemas. Ele liderava, cobrava tudo que o grupo queria. Às vezes o grupo não precisava nem chegar a cobrar nele, porque ele já resolvia o problema. Ele tinha o respeito de todo mundo, tudo que ele falava, todo mundo obedecia. Ninguém se preocupava com nada, nós jogadores se preocupávamos só em jogar, que a gente sabia que o resto ali, Fábio Luciano resolvia pra gente. É um amigo, uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa. Não tem uma preparação específica para um goleiro. Todos são preparados iguais e todos têm condições de jogar, têm condições de ser o titular. Mas naquele momento que o Bruno foi suspenso, o goleiro que iria substituí-lo era o Diego. Acho que aquela bola ali foi uma dificuldade muito grande, que ela passou ainda pelas pernas do nosso defensor, que estava ali marcando na hora. Então aquela defesa ali foi bem marcante. Foi uma bola rasteira, no contrapé. Quando o Fábio Luciano diz que vai encerrar a carreira, eu acho que se criou um sentimento no grupo de que era preciso impedir que o Fábio Luciano encerrasse a sua carreira sem aquele campeonato. Quando eu fiz o comunicado, eu não tinha falado com nenhum jogador ainda.
Até porque se eu falasse, os pedidos iam ser, não, capitão, não faz isso. Ali na hora que ele falou, todo mundo ficou meio assim, né? Meio sem saber como reagir, achando, não vai aposentar, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ser campeão e vai continuar mais um pouquinho, né? E a gente ia tentar empurrando ele aí o máximo que a gente conseguisse. Ele me comunicou o grupo, né? Mas até então eu não tinha aceitado, achava que ele não ia parar, né? Era uma opinião que ele tinha, mas eu achava que ia convencer ele a jogar um pouco mais, né? Não queria mudar a minha opinião, né? Mas que me sensibilizou bastante, né? Foi um momento que eu não tinha passado em nenhum clube, um momento como esse, né? Marcante como esse, de tanto reconhecimento, né? Foi o melhor zagueiro disparado que eu joguei do lado. Mas dentro desse momento, né? Dos 4 jogos finais, né? Que já estavam decididos, né? Que poderiam não ser 4, né? Poderia ser apenas mais um jogo. Então foi um momento assim que eu senti a necessidade de tocar um pouco mais fundo, né, dentro do coração dos jogadores, né? Já sabia da mobilização, mas eu queria passar um pouco para eles, ainda mais para eles, o que eu estava sentindo, né? Cara, rapaziada, vamos levar essa energia para dentro do campo, hein, cara? Vibração, disposição, cara. Os caras não podem querer mais do que a gente, cara. Eles não têm mais qualidade do que a gente, não têm mais amizade do que a gente, cara. Então eles não podem passar e a gente ficar para trás, cara. A gente sabe que para isso a gente tem que correr bastante, cara. Tem que se lutar ali dentro, se ajudar, se empenhar ao máximo, cara. Tem que respeitar os caras, mas primeira bola é nossa, segunda bola os caras não ganham a bola dividida, cara. Vamos morder desde o início lá em cima deles, cara, pressionando, mostrando pra eles quem vai sair com a vitória hoje é a gente, cara. Eu trouxe o Gianluca aqui hoje, cara, porque, pô, esse moleque aqui, cara, junto com a Isabel, são as pessoas que eu mais amo na vida, cara. Entendeu? E, pô, deles, cara, pra vocês, tá isso aqui, cara. Entendeu? Porque eu construí um sentimento com vocês aqui que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. Joguei em muitos clubes aí, entendeu, cara? Eu, pô, já fiz muitos amigos no futebol, mas igual vocês eu não tenho, cara. Fiz amigos aqui que eu vou levar pra minha vida inteira, cara. Entendeu? Então, pô, eu quero dedicar esse título pro meu filho, sim, cara. Eu quero colocar uma medalhinha lá no quarto dele, cara. Que ele tem orgulho do pai dele, cara. Como eu sei que todo mundo aqui que tem filho, que tem pessoas próximas aí, quer dedicar também, cara. Então vamos fazer esse sacrifício hoje, cara. Não vamos deixar acabar essa história não, cara. Entendeu? Não deixa terminar a história pra mim hoje não também, cara. Entendeu? Eu vou tocar no fundo do coração de vocês. Não deixa terminar hoje não, cara. Entendeu? Vamos até o final do Carioca aí, cara. Entendeu? Eu quero ser campeão pelo Gianluca, que eu amo tanto, pela Isabela, que eu amo, que eu tô tomando a decisão por causa deles, cara. Entendeu? Porque eu tô sentindo que eu preciso ficar próximo deles, mas eu também não quero terminar agora, cara. Eu preciso de mais 3 jogos junto com vocês. Valeu, rapaz? Então quem vai dar um sacrifício a mais aí por mim e pelo grupo que faça isso hoje, cara. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não deixeis de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
A torcida do Fluminense se orgulhava muito dessa hegemonia e não queria perdê-la de jeito nenhum. Enquanto o Flamengo, que tinha alcançado ao longo da história mais conquistas nacionais do que os seus rivais, ao lado do Vasco, o único que tem uma Libertadores, o único do Rio com o Campeonato Mundial de Clubes. O que faltava, vamos dizer, ao currículo, ao cartel do Flamengo, diante dos seus grandes e históricos rivais do Rio de Janeiro, era a hegemonia do futebol carioca. Eles falaram muito, né? O presidente, o Orcade, falou, a gente respeita bastante a instituição que é o Fluminense, mas ele falou uma coisa errada, que o Flamengo treme pro Fluminense. Aí o Flamengo não treme para equipe nenhuma. Eu acho que foi o melhor jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense, né? O Fluminense, com toda aquela qualidade que tem, né? Individual, o treinador que tem. Mas o Flamengo, assim, ele empurrou o Fluminense de uma forma assim que não tinha como o Fluminense ganhar, não tinha como o Fluminense respirar, entendeu? Então foi, assim, uma prova. Se eu queria uma prova de quanto o grupo gostava de mim, né? Quanto sentimento eles tinham pelo meu trabalho, naquele jogo eu pude sentir o quanto eles se dedicaram para o Flamengo vencer. Eles estão aquecendo por baixo, com todo mundo sabendo. Eu mandei fazer. E não vou levar embora. Eu vou dar uma a cada um de vocês. A nossa, a real. Vão medir força, ver quem vai subir naquele palco lá. Não é campeão carioca, mas hoje nós vamos ser isso aqui. Ó. Campeão que nos dará a vaga para a grande final. Então vamos medir força desde o primeiro minuto. Eles vão aquecer com aquela, nós vamos ser humildes. Nós vamos deixar essas aqui guardadas, tem para todo mundo aqui, ó, para todo mundo que está aqui, ó. Quando acabar, nós vamos pôr uma a cada um para ir naquele palco lá. Tá feito o desafio, pessoal? Vamos com Deus! Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada vez já é o Senhor. Perdoai nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bora, rapaziada, vamos pôr nossa energia pra fora, porra. Bora, caralho. Porra, é Flamengo, caralho. Vamos pôr energia pra fora. Porra, nossa torcida tá aí. Então vamos pôr pra fora, caralho. Vamos, porra. Não tem brincadeirinha, não tem conversinha, porra. É respeito, mas vamos pôr pra fora nossa energia. Vamos aí, vamos, vamos. Bora, moçada. Opa! Vamos lá, gente. Vamos lá. Acerto no jogo, todo mundo acerta no jogo, vamos lá. No momento em que esse time do Botafogo, que tinha ganho uma Taça Guanabara, mas uma Taça Guanabara decidida contra um time de menor porte, que era questionado por não ser, no papel, talvez um time tão forte, tão brilhante, à exceção do seu ataque. E no momento em que esse time entra, pisa no Maracanã e vê 70%, 80% de uma arquibancada tomada pela torcida do Flamengo. E ao começar a decisão da Taça Rio, um Flamengo que tem uma postura de pegar a bola e tentar encurralar o seu adversário no campo de defesa, parece que ali o Flamengo assumiu uma identidade do time grande daquela decisão, do time que vai entrar para tentar de qualquer maneira decidir aquele título, porque ele tem a obrigação sim de ganhar, e o Botafogo se deixou um pouco levar pela possibilidade de especular com o resultado, de tentar aguardar o momento de encaixar um contra-ataque, como se fosse aquele time que estava jogando no Maracanã, mas fora de casa. Nós sabíamos que nós podíamos tirar proveito das outras decisões, né? Porque eu sei o que passa na cabeça dos jogadores lá do outro lado. Nós já nos conhecíamos, o Botafogo já conhece a gente, sabe como quer pegar o Flamengo numa final. E eles também acreditavam que iam vencer aquele título. Que eles estavam com a camisa assim, ó, por baixo. Porque o Flamengo sabendo que é o último jogo, então é um jogo de vida ou morte. E o Botafogo sabendo que, de repente, se não vencer, que pode levar para uma outra decisão. Então, acho que também existe um relaxamento natural, né, do outro lado. E quando você tem uma equipe com 11 guerreiros ali dentro, sonhando com aquilo, né, com aquele desejo de se levar à final, aquela vontade, determinação.
E se o adversário ele tem um pouco né, o pensamento é um pouco diferente, as coisas ficam muito difíceis para eles, né? Marcação que eu pelo menos percebi que era bem individual. Ele perdia a bola, ele já encostava em mim, independente de onde estava a bola, de onde eu estava. Sempre que eu tentava alguma coisa, ele fazia falta, para não me deixar jogar, não deixar dar sequência na jogada. E eu continuava tentando, porque era uma faltinha aqui perto da área, outra ali, e uma hora a gente conseguia fazer alguma coisa. Eu falei pro Juan que eu ia tentar antecipar o zagueiro. Eu tinha falado com o Fábio, tenta proteger para eu tentar passar. Fica de pé, a galera do Mengão prepara o grito, é o arrepio, é a emoção, preparado, Juan é na falta, ao lado da área, caminhou, partiu, bateu, pingou, veio, já emendou, olha, vai contra, guardou! Eu pedi pro juiz o gol, né? Cara de pau, né, cara? Mas, pô, eu comemorei muito, cara. Foi um dos gols que eu mais comemorei, assim, né? Porque é um jogo difícil, foi um jogo muito difícil pra gente, né? Um jogo que a gente, pô, lutou muito, batalhou pelo resultado, mas foi um jogo difícil. E inusitado, né? Porque você ser campeão com um gol dessa forma, né? Lógico que pode acontecer com qualquer jogador, mas uma decisão, né? Acho que marca um pouco, né? A decisão em si, né? Importante que acabou dando certo, né? De uma forma ou de outra, a gente conseguiu fazer um gol. Tava um jogo difícil, um jogo truncado, a gente tentava de um jeito, tentava de outra, a bola não queria entrar. Acabou entrando dessa maneira. Deu um alívio, né? Porque nós tínhamos a pressão grande de ter que ganhar o jogo. Porque se nós perdêssemos o jogo, o nosso sonho acabaria aqui naquele momento. Ali deu uma tranquilizada porque nós tínhamos mais 180 minutos, nós tínhamos mais 2 semanas para poder trabalhar tranquilo. Era final, né? Era final. Ali era... Porque tem o ditado, né? Não deixa o Flamengo chegar.
No Flamengo, que tinha tido poucas atuações convincentes, a torcida em dado momento percebeu que cabia a ela complementar aquele trabalho. Que se a torcida do Flamengo não entrasse em campo para jogar de uma maneira decisiva, aquele time talvez não chegasse. Quando você tem um rival do outro lado, que vem de 2 derrotas em finais e que se sentia claramente incomodado com isso, e você vê uma torcida também que relutou em ir ao estádio, que talvez tivesse demorado a acreditar na possibilidade de conquista do título, tudo aquilo criou um ambiente, uma atmosfera de que o Maracanã passou a ser um ambiente hostil ao Botafogo e uma casa em que o Flamengo se sentia totalmente à vontade. Não é o que acontece lá, é o que acontece aqui. Aqui o pessoal, sei lá, incorpora um espírito assim de um otimismo muito grande, que fica muito favorável. Pô, a arquibancada ferve. Nos últimos 5 minutos do jogo, que a gente deu uma pressionadinha, pô, virou um caldeirão. O cara dentro de campo sente aquilo, a favor e contra. Não tem o que falar, é maravilhoso, sensação maravilhosa você entrar no Maracanã, ver aquele Maracanã lotado, cobrindo a torcida do Botafogo. Lógico que dá, não tem como, dá arrepia, emoção, não tem nem palavras. Você chega lá, arrepia, você olha aquele anel, você começa a olhar, você vê aquela torcida do Botafogo pequenininha, nossa torcida invadindo, uma sensação maravilhosa. Eu fico arrepiado quando falo, fico arrepiado quando entro no Maracanã para jogar. E aqui você não precisa pôr preleção no vestiário para entusiasmar o jogador. Quem faz o jogador correr é a nação. Os caras estão dentro do ônibus, eles falam, pessoal, a nação está aí, pronto. Eles vão correr. Então, quando você entra e vê a arquibancada vibrando, o pessoal se obriga a vibrar dentro do campo. E isso aí ninguém tem. Ninguém tem. Tem a gozação da torcida, é tanto que no estádio, 75% flamenguista, 25% Botafogo. Eu estou sendo até generoso com a torcida do Botafogo, né? Foi um massacre nos 2 jogos de torcida. Se as equipes do Rio não mudar a forma de jogar, o torcedor das outras equipes não comparecer, o Flamengo vai ser várias vezes campeão estadual aí, porque a torcida do Flamengo realmente comparece e prestigia os jogadores. Então ali, meu amigo, você tem que correr, no mínimo, você tem que correr, dar seu máximo dentro de campo. Se você vai jogar bem, joga mal, aí é outra história. Mas que você tem que mostrar raça, vontade e correr até o final, você tem, porque a torcida do Flamengo é apaixonante. Eu sou torcedor do Flamengo de coração, né? E hoje o treinador é Cuca. Se ele botar eu para ir, tirar eu do time, botar eu para ir torcer lá no meio da torcida organizada, eu vou torcer. Porque eu sou Flamengo de coração, eu quero ver o melhor para o Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, aí pronto, é a minha vaidade. Depois da minha decisão, eu conversei com todos os jogadores e deixei muito claro isso, né? O quanto era importante para o meu ciclo dentro do futebol se encerrar com um título, né? Nas preleções eu tocava muito nesse assunto, né? Quando a gente levou os jogos para as semifinais da competição e de repente poderia ser meu último jogo, né? O jogo contra o Fluminense poderia ser meu último jogo, o jogo do Botafogo da Taça Rio poderia ser o último jogo.
É isso aí, minha gente. É muita animação aqui no Maracanã, só no Rio de Janeiro mesmo. Essa alegria toda. Alô, nação rubro-negra. Homenagem pra Fábio Luciano, nosso capitão do meio. Líder Nath. Vamos que vamos. Zaga. Força. Muralha. Defesa. Firmeza. Liderança, a voz da segurança. Zaga, força, muralha, defesa, firmeza, liderança. A voz da segurança. Nosso capitão está indo embora. Saudade já bate desde agora. Quem quer o melhor pro Flamengo sente, mas a gente respeita e entende. Ei! Zaga, força, muralha, defesa. O primeiro jogo, né, foi o jogo que o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo pressionando o Botafogo, fizemos 1 a 0, tivemos chances de fazer 2 a 0 com o Moura, não fizemos. E teve 10 minutos de apagão, né? Os 10 minutos que foram, naquela partida, fundamentais, né? Porque a gente conseguiu fazer um gol, depois, muito rápido, o Botafogo conseguiu empatar e virar o jogo, né? Assim, no intervalo, você tem um momento de relaxamento, né? Que é bom quando ninguém fala nada, porque você vem cansado do vestiário, você vem de cabeça quente, né? Ali depois que a gente tomou a virada, teve um clima meio estranho, assim, né? E ali no vestiário a gente... Pensamento, né? O que a gente tinha feito de bom e de ruim, e aí deixou o Cuca arrumar a equipe. Não adianta ali dar esporro, brigar. Naquele momento não estava faltando para nós vontade, atitude, raça, faltava um pouco mais de organização.
um jogador que rouba 20, 25 bolas por jogo e é um carrapato. Cão de guarda, né? Eu olhei o Willian na direita, toquei para ele, ainda ficou demorando, esperando a bola. Ele poderia tentar atacar a bola, ele ficou esperando, dividiu a bola e caiu, conseguiu recuperar de novo, cortou o cara. Foi um gol de superação, né? Estávamos num momento ruim da partida, né? Que estava 2-1 Botafogo. Graças a Deus eu pude dar uma dividida, batendo na mão do Emerson, né? Que desviou no Emerson e foi o gol, né? Levar um jogo para um segundo jogo atrás, né? Dependendo de uma vitória é muito difícil, né? Tanto que se a gente dependesse da vitória no último jogo, de repente a história não seria essa, né? Seria diferente. Ali é um alívio para o time do Flamengo, porque se o Flamengo fosse obrigado a começar o segundo jogo da final com uma desvantagem, o Botafogo ia ter a semana para se preparar a maneira que taticamente o seu time gosta de jogar, ou seja, com a liberdade do contra-ataque. Quis o destino também que pouco antes desse gol, os principais jogadores do Botafogo sofressem uma contusão no mesmo lance e saíssem do jogo. Quer dizer, para ser tricampeão, para conseguir a hegemonia do Rio, precisa ter um pouquinho da ajuda da sorte também. O Botafogo não teve Reinaldo, o Botafogo não teve Michael Suel. Na final a gente encontrou um pouco de dificuldade para vencer o Botafogo, porque ficou o inverso. A gente tinha que jogar na Copa do Brasil e ele já não jogava mais porque tinha sido eliminado. Todo o peso da responsabilidade passou para o Flamengo. Antes do campeonato, já era um time tido como favorito. E aí vai enfrentar um adversário que muita gente apontava, talvez até exageradamente, no papel como inferior ao Flamengo, sem seus dois principais jogadores. Bom, agora o Flamengo tem a obrigação. Porque uma decisão mexe com o jogador, entendeu? E com essa decisão, ela já te proporciona muitos pensamentos, né? Tudo que vai acontecer no jogo, que não vai acontecer, se as coisas vão dar certo, se não vão dar certo, como o grupo vai reagir. A ansiedade, eu acho que sempre bate. Eu acho que aquele friozinho na barriga, eu acho que não é medo, eu acho que é responsabilidade. Falar que não sente, eu acho que é mentira, porque normalmente sente. Aqui na Senhora olha Maracanã lotado. Mas quando a bola rola, passa tudo, a gente não esquece. Uma pressão de decisão, né? Mas foi bem tranquilo, cara. O grupo é um grupo acostumado a decidir, né? Isso mexe com todo o grupo, né? O jogador tem sentimentos muito aflorados, né? A gente sabe tudo que envolve o futebol, cobrança, os elogios, os momentos bons, ruins, né? E a gente tem uma reunião também que a gente faz só entre os jogadores na boca do túnel, né? Eu acho que para ser campeão precisa disso, né? Tem que ter essa intensidade.
Aquele momento foi uma felicidade imensa, porque até então eu não tinha feito 2 gols nos jogos profissionais nunca, né? Porque realmente é um momento que todo jogador espera, né? Se você tem um momento de dificuldade no começo, se você espera, trabalha, espera essa oportunidade de vir e você aproveita ela logo em seguida, acho que é uma conquista maior que o jogador pode ter. E eu tive esse momento, né? O primeiro gol foi um escanteio que o Ibson fez uma jogada ali com o Juan. Aí ele cruzou dentro da área, eu puxei o primeiro pau. Aí nisso, acho que foi o Emerson que subiu com o Leandro Guerreiro, não sei o Emerson. E a bola acabou espirrando pra cima. E eu tava meio que saindo pra fora da área, eu vi a bola vindo meio aqui na minha direção, né? E nesse momento eu quis cabecear meio entre os dois, entre a direção e o gol ali pra que entrasse um e fizesse o gol. Tanto que o Angelim, na hora que a bola tava entrando, pegou e deu um toquinho e acabou entrando. Um gol que a bola acaba sobrando. E até conversando com o Cleverson depois, né, que ele tentou cruzar, tentou cabecear pro gol, não soube o que direto fazer. Teve um leve toque do Alessandro ali, a bola acabou batendo na trave e entrando. Nós entramos no vestiário, sabemos que nós tínhamos uma vantagem muito boa, faltávamos apenas 45 minutos. A gente se fechou no túnel. É bom pra caralho, é perigoso, não é pegado. É boa pra caralho, pode fazer. O Alessandro, jogando na posição de centroavante, cruzada a bola na boca do gol, ele fechou, vai tentar emendar, emendou, bateu na zaga, entrou e é pênalti! Pênalti que a bola tocou na mão do Juan. Pênalti contra o Flamengo! 1 minuto do segundo tempo! Cortou com a mão, Juan na espirrada e a bola entrasse no batente dele. Vitor Simões, que já fez muitos gols no campeonato. 12 ao todo, prepara a cobrança, vai bater, é pênalti, todo mundo na pontinha do pé, vai incendiar a decisão, cara, vai botar fogo no jogo, Flamengo 2-0, Vitor Simões no pênalti, é a hora de explodir o Maracanã outra vez e deixar ele aberto a decisão, partiu pra bola, apontou Vitor Simões, defendeu Bruno, defende o pênalti, o goleiro do Flamengo. O cheiro de penta toma conta do Maracanã, permeia toda a atmosfera. Túlio Souza na saída do goleiro Bruno, num contra-ataque, ele quarta o jogo, Túlio Souza com a camisa 10. Agora tudo igual na decisão do Campeonato Carioca. E eles tiveram uns 10 minutos, né? 15 minutos, como se foi no primeiro jogo. Deu aquele branco, o que a gente vai fazer, entendeu? Tentar fazer o terceiro gol, e será que a gente não vai conseguir sair dessa pressão?
e sofremos 2 gols. Aí, quando nós sofremos 2 gols, aí nós voltamos a ser o Flamengo novamente. Pressionamos, pressionamos, pressionamos. Essa forma de passar a faixa naquele momento já foi uma entrega, né? Estou te entregando, agora o trabalho é seu. E o momento de eu me tornar um pouco torcedor, né? É até difícil de dizer, né? O porquê dessa empatia tão grande, né? Assim, dessa mobilização de um grupo por um jogador, né? Mas eu fico muito feliz. Fico feliz porque entenderam o meu espírito, né? A maneira como eu me dediquei para o futebol, como me dediquei para eles também, né? E eles sabiam que tudo que eu estava fazendo era para o melhor do grupo, entendeu? Para o melhor do Flamengo. Vou torcer para que ele curta bem suas férias, né? Mas que não saia do futebol, porque é um grande ser humano e, como pessoa, é uma pessoa incrível. Então, ele parou, mas eu quero dizer a ele que eu estou com ele. Flamengo e Botafogo tinham feito, e com o Ney Franco de um lado, do lado do Flamengo na época, o Cuca do lado do Botafogo, uma sucessão de empates impressionantes em 2007 e que só acabou numa decisão por pênalti. E na época o Flamengo tinha levado a melhor com o Ney Franco como treinador. Criava aquela dúvida, qual o peso psicológico mais forte agora? Em cima do Botafogo, que está há 2 anos tentando o título, em cima do Cuca, que vai ter ali o seu último contato com os jogadores antes dos pênaltis. Os jogadores do Flamengo se reúnem num círculo para aquela conversa, para aquele relaxamento, para aquela tentativa de recuperar um pouquinho até as pernas depois de 90 minutos de decisão. Está o Bruno separado, como quem tentasse refletir, como quem tentasse se concentrar. Eu sou um tipo de cara que eu prefiro me afastar do grupo. É um momento do goleiro. Vamos lá, a primeira cobrança vai ser do Flamengo, vai ser Cleberson pelo Flamengo, o artilheiro do jogo, fez 2 gols, pelo menos para a súmula, vai o primeiro gol do Flamengo, também para ele, Cleberson, portanto, vai bater o primeiro pelo Flamengo no gol à direita.
a galera que ele vai bater o pênalti. 2-1 Flamengo, Kleber sem Juan. Marcou para o Botafogo, Leão Silva. Ninguém perdeu até agora, hein? Juninho tomou distância, vem de ladinho também. Vai bater em caneta direita. Terceiro pênalti a ser cobrado pelo Flamengo, Ayrton, camisa 14, é ele quem vai tranquilamente, sem pressa, para a cobrança, são 6:18 aqui no Rio. Hoje é dia de decisão e decisão é na Rádio Globo. Prepara para bater pelo time do Flamengo, camisa número 14, podendo botar o elástico aí na vantagem. Flamengo nos pênaltis, agora o penúltimo a ser cobrado pelo Flamengo na primeira série. Quando falou que eu era o último, eu pensei, alguma coisa de especial está guardado para mim.
Saudade já bate, deixa agora. Quem quer o melhor pro Flamengo sente, mas a gente respeita e entende. Zaga, força, muralha, defesa, firmeza, liderança, a voz da segurança. Todo Simeone eu disse zaga, zaga, força, força, muralha, defesa, firmeza, liderança. Flamengo é o rei, o meu Flamengo é o rei do Rio. O meu Flamengo é o rei do Rio. De novo, de novo, de novo. querido
querido, é como é